A nossa história começa com a torcida gritando extremamente animada e era uma partida onde todo mundo estava esperando. O árbitro apresentou o nosso participante que se chamava Daniel e ele mesmo havia o título de Crushes do Triturador e o seu oponente era chamado Kwon Yong-min. Ele havia o título de mestre. Basicamente, os dois eram de alto nível. O árbitro fez com que eles acabassem se enfrentando e perguntava se eles estavam prontos para que a luta começasse. Kwon Yong sinalizava um sinal de que Daniel poderia vir para a luta, e ele imediatamente correu para atacá-lo. No entanto, Kwon Yong acabou se esquivando a tempo do seu ataque, e dessa forma acabou chutando no rosto com muita força, e assim o fazendo voar para longe e também desmaiar. A torcida não estava acreditando no que estava diante dos seus olhos, e aquela luta havia se finalizado em apenas 2 segundos. O árbitro pede para que todos se acalmem, e em seguida anuncia que Kwon Yong havia ganhado. Depois de tudo isso, o repórter pediu para que ele compartilhasse o seu pensamento após aquela vitória. E ele respondeu que está feliz por ter vencido. E esse deve ser o dia em que ele realmente estava no topo do mundo. Então ele decide se aposentar de repente. No dia seguinte, ele estava apenas descansando em sua casa e assistindo o jornal. E na notícia, era exatamente a parte onde ele anunciava a sua aposentadoria repentina. Basicamente, ele tinha desistido das lutas. Mas ele sabe que pode ser um tanto quanto estranho no início. E ele vai se acalmar em breve. Até porque a popularidade das artes marciais não era o que costumava ser. E de repente, alguém levantou a mão e deu um tapa bem forte nas suas costas. Ele perguntou por que essa pessoa a havia batido. E ela disse para ele sair um pouco e dessa forma fazer alguns amigos. Ela respondeu que ele tinha sido um solitário a sua vida inteira, focando apenas nesse tal esporte que ele praticava. Então ele deveria ir a uma academia ou algum lugar que ele deseja. Mas ele fala que agora ele está aposentado. Então ele não vai treinar e tudo o que quer fazer é ficar em casa e apenas descansar. Ela, com muita raiva, perguntou se a sua aposentadoria era algo que ele deve se gabar e perguntou o porquê diabos uma pessoa estaria se aposentando com apenas 24 anos. Afinal, ele ainda era muito novo. Ele respondeu que era porque não havia mais ninguém para desafiá-lo, e enquanto ficava lá se amostrando todo orgulhoso e deixando a pessoa bem confusa. Ele explicou que faz muito tempo que não se sente tão relaxado daquela forma e é desse jeito que ele quer continuar vivendo, apenas descansando. Ela avisou que ele vai ganhar bastante peso em muito pouco tempo, e isso se ele continuar nessa rotina sedentária. No entanto, ele ironicamente concorda com ela, dizendo que seria uma perda para a humanidade se o seu rosto acabasse ficando gordinho. Então ele deita no seu sofá apenas para ficar provocando. Ela se senta e pega o controle da televisão, enquanto diz para ele tentar jogar alguma coisa. A televisão mostrou o jogo final da saga, e lá na tela mostrava 2 homens que estavam iniciando uma entrevista. O entrevistador disse recentemente que tem crescido a curiosidade sobre o impacto da vida real. Artistas marciais ou usuários com um bom controle entram na saga final do jogo. Basicamente, quem tinha habilidades com luta na vida real também estava se destacando nesse tal jogo. O entrevistador perguntou o que ele queria dizer com isso e explicou que o controle é importante, porque é evidente que muitos atletas já se destacaram. No entanto, o controle por si só não é suficiente apenas para entender o jogo e subindo de nível e obtendo seus itens, isso é a coisa mais essencial, bem como as batalhas baseadas em número. Nesse sentido, é um absurdo compará-los a homens jovens, e isso não importa, afinal, ele é ótimo do jeito que ele é. O entrevistador estava ficando espantado e perguntou se ele disse que ele ainda não poderia ganhar, mesmo que ele tivesse o mesmo nível de itens e também armadura. Ele respondeu que mesmo que o nível dos rapazes fosse extremamente alto, ele com certeza seria o vencedor, que os rapazes podem ser um mestre na realidade. No entanto, na saga final, ele é o verdadeiro mestre de lá. Ele fica chateado ouvindo isso e se pergunta como ele ousa vencer contra ele. Ela o abraçou dizendo que uma vez ele tentou e foi realmente incrível. Ela foi uma hacker muito bem sucedida. Para fazer perguntar a ela quando ela começou a jogar tantos jogos, ele saiu sorrateiramente a deixando dançando e fazendo se perguntar se ser um hacker era realmente tão impressionante. Então lembrou-se de que havia um post discutindo sobre quem era mais forte entre eles e os outros hackers. Na manhã seguinte, na rua as pessoas ficaram surpresas e também espantadas ao olhá-lo enquanto ele caminhava. Ele ouvia as pessoas se perguntando se ele é uma celebridade e os outros sabiam que ele era o homem mais forte do mundo. Ele andando e ouvindo todas as palavras das pessoas sobre ele ficou feliz e tímido ao mesmo tempo. Poucos minutos depois, ele chegou ao prédio final da saga. Os trabalhadores estavam conversando alegremente. De repente, parou quando ele entrou. Eles estão todos espantados e não podem acreditar estarem vendo ele ali. Um dos trabalhadores
trabalhador se aproximou dele e perguntou como poderia ajudá-lo. E logo ficou surpreso quando ele perguntou como ele joga esse tal jogo chamado A Saga Final. Ela não pode acreditar e pergunta se ele realmente quer jogar sua saga final, fazendo perguntar se ele não pode, e virou por aí dizendo que vai jogar Linux 5 em um bairro diferente. Mas ela o interrompe e diz que sempre quis atendê-lo. Ela timidamente apontou o caminho e explicou que eles começam com a varredura do corpo primeiro. Eles chegaram na sala de varredura e ele estava de topless. Enquanto a máquina o escaneava, ela explicou que as estatísticas sairão com base na força, agilidade e também a resistência, assim como no jogo. Ela, em contagem regressiva, olha para o corpo dele e olha para a tela. Ela ficou chocada que os resultados dele foram todos no máximo. Ela não pode acreditar, mas ao mesmo tempo, ela esperava isso, afinal ele era um grande mestre de luta. Poucos dias depois, em Conduza, o produtor e operador final do jogo Saga estavam olhando para os troféus, isso lá na tela, e eles ficaram espantados com ele. O operador perguntou ao colega de trabalho por que havia tantos troféus, e disse que era um cara chamado Mestre Quan, e ele era o jovem Min. Ele perguntou ao seu líder o que eles deveriam fazer sobre isso, e explicou que, normalmente quando o pro player começa a jogar um jogo, ele teria que adicionar a experiência adicional para lutar. Ela disse que era o princípio, e perguntou se havia um problema. Ele respondeu que a vitória no campeonato internacional é um adicional de 20 pontos. Uma vitória no campeonato nacional é de 5 pontos. Então, se eles somam todos esses, são mais de 500. Ela ficou espantada e disse que nunca imaginaria que isso aconteceria. Já ele estava em seu apartamento bocejando e sentando-se, percebendo que já faz um tempo que ele não tira uma soneca tão longa. Então ele percebe a luz dentro do quarto e olha cuidadosamente. Ele entrou e tocou perguntando onde ele deveria tentar. Então ele coloca o terno e o capacete e vai para dentro da máquina. Deitou e de repente a máquina iluminada o surpreende. Ele grita enquanto movia dentro do jogo. De repente uma interface apareceu e mostrou que procurou as informações de sua conta, mas não havia encontrado nada. Ele acabou criando uma conta nova para ele em busca de informações do personagem, mas não encontrou nenhum. Então ele pergunta se gostaria de criar um novo personagem e disse-lhe que os dados de varredura corporal estão disponíveis. Então pergunta o que gosta de carregar. Ele respondeu ir à frente e avisou que as pontuações de habilidade variam com base no resultado da varredura corporal e atualizações são possíveis depois de um mês. Então mostrou que sua força, agilidade e também resistência, todos no máximo, começaram 20 o ajuste e será aplicado às demais habilidades. Ele disse que o resultado da varredura corporal será adicionado à avaliação tutorial. Ele estava em pânico e se perguntando o porquê há tantas coisas. Depois de organizar tudo a interface, ele lhe pede para escolher um nome de personagem. Ele realmente não pensou em um e decidiu nomear o seu personagem de Rian. Ele digitou e salvou. De repente um clone apareceu bem na sua frente, deixando ele surpreso, e a interface havia o acolhido e também desejou-lhe sucesso. Em seguida, pergunta se ele gostaria de começar o tutorial. Ele concordou e mostrou sua mudança para o tutorial. Então, alguns minutos depois, ele estava evitando os ataques do monstro, deixando os operadores surpresos e se perguntando como ele pode fazer isso. O monstro reúne uma bola de poder e o ataca com ela continuamente, mas ele disse que não é nada demais e pula mais perto dele, enquanto evita os ataques. Quando ele estava perto de atacá-lo, ele apenas ria. Ele acertou com apenas um golpe, fazendo os produtores que estavam ao vê-lo atordoar. O cara disse ao líder de sua equipe que não era brincadeira e que o tutorial, claro, podia ser um novo recorde para todas as etapas. Então ele abre sua janela de status lembrando Miang disse que não sabe sobre a árvore de trabalho, mas disse a ele para não mexer com os pontos de habilidade porque ela vai cuidar disso, então ele deve apenas salvá-los. Ela explicou que cada ponto de habilidade é para que a senhora respondeu que a equipe de monitoramento deve estar se perguntando se isso é um dinheirinho. O homem perguntou como ele conseguiu limpar todas as 10 etapas do tutorial perfeitamente. Não era tão impossível e se pergunta se é mesmo o movimento de um humano. Ela respondeu que os dados em si são feitos por amostragem de movimentos de homens jovens, então teoricamente é possível fazer com que ele pudesse acreditar nos movimentos dos jovens. Enquanto dentro do jogo ele estava evitando todos os ataques de orcs, ele levanta seu machado para atacá-lo, mas ele apenas sorriu, chutou seu machado e quebrou, fazendo saltar surpreso acima dele, enquanto levanta os pés para o alto e faz um machado chutado em sua cabeça, fazendo cair no chão com força. Ele desce perto dele e olha enquanto
ele está desaparecendo lentamente. Ele estava entediado e perguntou quanto tempo ele tinha para continuar lutando contra aqueles monstros. Então mais tarde o outro monstro chegou e ele destruiu. E em seguida fez o mesmo com o urso que chegou. Finalmente um monstro slime chegou e ele fez o mesmo. A interface disse a ele que ele adquiriu a habilidade oculta chamada Golpe Definitivo. É nível 1 com um passivo que concentra todo o poder de ataque em um único ponto para amplificar seu poder, aumentando em 300% de dano crítico. Aumentou em 300% ao atingir um ponto fraco e dano adicional aumentou em 10. Por cada ponto fraco consecutivo atingido máximo de 20 stacks. Ele disse que era bom e a habilidade de detecção de ponto fraco, mas está ficando chato. Então ele se pergunta se é um jogo fracassado depois de tudo. Enquanto isso na loja de café, ela perguntou animadamente se o mestre realmente decidiu começar a jogar a saga final. Disse para ela manter a voz baixa e perguntar por que ela iria mentir. Ela também disse que ele até se registrou. A amiga ficou espantada com o fato de o irmão estar jogando e disse que não podia acreditar quando ele se aposentou de repente. Mas agora ele está jogando um jogo também. Ela disse a ela que seu irmão era bom em tudo, mas ela perguntou o que havia de errado com sua expressão. Por que ela não parece feliz? Ela respondeu que sabe que seu irmão nunca tinha dado nada de si nenhuma vez, fazendo sua amiga perguntar o que ela queria dizer com isso. Ela explicou que seu irmão nunca teve a chance de liberar todo o seu poder porque o mundo é muito pequeno e fraco para um. A moça se pergunta se o que aconteceria se houvesse um outro mundo, um mundo diferente chamado jogo em que ele foi surpreendido. Estágio 30. Seu enfrentamento era um sósia. Eles olham um para o outro e fica realmente impressionado. Sósia tenta chutá-lo enquanto ele está pensando em terminá-lo de uma só vez, mas ele evitou rapidamente e fugiu um pouco. Ao olhar para trás e fazer um Conor McGregor girando, ele se ajoelha no chão e com dor ele cai e lentamente desaparece. A interface lhe disse que seu treinamento foi completo e seu ranking acumulado atual é o primeiro lugar. Como recompensa transcendendo além do objetivo da missão, todas as suas habilidades são aumentadas em 5. Pergunta-lhe se alguém gostaria de escolher um corpo de Deus marcial ou o corpo da natureza, mas ele se pergunta o que são aqueles dentro, percebendo que ele deveria ter verificado as informações básicas antes de fazer login. De repente a interface apareceu e mostrou a ele a diferença entre o osso marcial, corpo do Deus marcial, e corpo da natureza óssea de Marshall. Ele percebeu que o corpo do Deus marcial impulsiona o corpo marcial puro. Artes combatem o poder enquanto o corpo da natureza aumenta o poder de combate através de habilidades. Apenas um segundo ele escolhe um, e ele já experimentou o auge das artes marciais e para ele é natural tentar um novo caminho para um novo desafio. A interface mostrou que escolheu o corpo da natureza e ele sentiu algo que o deixou confuso. Então ele gritou de dor por causa disso. A cena dirigiu-se ao café, onde lhe perguntou se realmente decidiu ajudá-la e a chamou de ranquear de alto nível. Em jogos, um jogador de alto nível ajuda um jogador de baixo nível chamado glossário, ajudando ela a responder que ela não pode deixar de ajudar até que os tutoriais terminam. Ela não pode simplesmente começar no nível 1 e lutar contra monstros. Enquanto isso, dentro do jogo ele deu um soco no monstro fazendo cair no chão. Vendo isso, os outros ficaram surpresos. Ele pousou no chão e faria outro chute giratório de Conor McGregor acertando os dois monstros. Um deles tentou atacá-lo por trás, mas acabou pegando um golpe de karatê e jogado no chão. Os monstros vão desaparecendo lentamente. Enquanto ele está dizendo isso, todos os monstros não são nada de especial. Ele ouviu algo de longe e viu os outros jogadores lutando contra outros monstros. Os jogadores atacaram o monstro deixando-o sem palavras e apenas abrindo sua janela de status em seu nome. É raia nível 1 desempregado e seu osso Marshall é o corpo da natureza, o mesmo que seu título. Sua saúde é de 650. Sua mana é 550. A fome e sede eram 0. Seu status é normal. Sua força e resistência eram 20 mais 45. Sua agilidade e inteligência eram 10 mais 45. E seus pontos de habilidade não utilizados são 0. Ele acha que suas estatísticas são estranhas e se pergunta por que há um plus 45 para tudo. E se poderia ser por causa de sua natureza. Ele olhou em volta chateado que era um equilíbrio bagunçado e acha que era um jogo condenado. Ele parou de olhar ao redor porque ele viu alguma coisa e se perguntou se ele iria seguir em frente sobre o caminho que ele estava olhando. Então ele pula para a pedra passo a passo até que ele desça, fazendo com que o outro jogador perceba que ele vai para a zona de alto nível que ele anda dentro dela. Sem número saber o que é aquele lugar no meio do caminho dentro da zona, ele ouviu algo rosnar e eles saem olhando para ele furiosamente. Ele notou que os monstros
monstros eram lobos azuis nível 25 e se pergunta por que de repente muda porque os monstros que ele estava lutando antes eram de nível 10, mas para ele não importa, os lobos aproximaram-se dele rosnando, mas ouviram um rosnado alto fazendo os lobos imediatamente fugir rápido com medo, deixando-o confuso. Então algo atrás dele avança fazendo o chão quebrar. Ele olhou para trás e viu um grande monstro atrás dele olhando para ele sorrindo. Quando ele rugiu furiosamente, ele viu que era o urso pardo da floresta selvagem nível 35. Ele se pergunta se não é uma piada. O urso rugiu com raiva e tentou atacá-lo, que caiu na parede. Felizmente ele foi rápido. Ele deu um passo para trás e evitou que percebesse que era rápido para o seu tamanho. Enquanto ele estava detectando sua fraqueza, mostrou que o rosto do urso é seu ponto fraco. Então ele pula continuamente e prepara-se como um boxeador. O urso tenta atacá-lo, mas ele facilmente o evita. Continua furiosamente, mas ele facilmente evitou tudo isso, se irritou e tentou arranhá-lo. Yang viu uma abertura e socou ele no queixo, fazendo com que ele bata na pedra com força. Em seguida, soca novamente no rosto, rapidamente fazendo perder alguns dentes. Então ele reúne toda uma força forte, chuta com força no rosto, fazendo cair e desabou no chão, causando um forte impacto. A interface apareceu para parabenizá-lo e disse que ele tinha obtido a conquista de derrotar um urso no nível 1. Níveis são apenas números. Rei da Floresta tem um único título que derrotou um urso no nível 1 sem a ajuda de ninguém. Como você foi capaz de caçá-lo? Também disse a ele que todo o seu poder de ataque aumentou em 5%. De repente seu item quebrou em pedaços e caiu no chão. Seu item desapareceu e sua durabilidade foi reduzida a 0 já. Ele também disse que era uma pena porque ele usou todos os seus ativos para comprá-lo e se perguntar se não pode ser consertado. De repente o urso brilhar intensamente liberou as luvas chamadas ursos pardos 4 patas que fez a partir da pele do urso pardo. Rei permite o usuário para experimentar a força de um urso. Também seu poder de ataque é 30. Sua durabilidade é de 500 a 500 e sua força é mais 3. Ele usa espantado e acha que ele tem sorte. Lê nunca os distribua de forma imprudente. Ele também lembra que ela disse a ele para enviá-la uma mensagem quando entrar no jogo, mas ele percebe que ela não está online. Então ele se pergunta se ele deveria apenas subir de nível para um. Enquanto isso, na Condulso, o homem e os outros trabalhadores não conseguem acreditar no que veem enquanto observam. O homem perguntou se o usuário tem uma experiência Buff 2 não está quebrando muito o equilíbrio do jogo, e ela respondeu que sim. Então explicou que a greve final é muito dominada, deixando os trabalhadores atordoados. Por um momento um dos mestres pergunta quem é o usuário e se não é a força-tarefa de equilíbrio do jogo. O cara com a camisa azul respondeu que não é uma vantagem que eles podem dar aos usuários, e se perguntou se poderia ser um administrador testando o equilíbrio do jogo. Ele respondeu que se fosse esse o caso, eles teriam recebido um aviso. O carinha se pergunta se é mesmo uma pessoa ou um teste de inteligência artificial para um novo quest no P6. Os outros estavam se perguntando qual era a identidade do jogador. Ela respondeu furiosamente que eles não contariam e gritou que o líder da equipe de equilíbrio do jogo não vai dizer a ela e estavam em uma emergência por causa disso. Então como ela deveria escrevê-lo no relatório de um mês? Ela gritou furiosamente que iria pegar a coleira daquele jogador, enquanto seus colegas de trabalho tentavam acalmá-la. Alguns instantes depois, quando ela tomava um café, ela se acalmou e disse à colega de trabalho que eles devem pensar positivamente. Ela disse ao colega de trabalho que ele seria o responsável pelo usuário, qual ele concordou que ela olhasse em seu laptop, se perguntando se eles seriam capazes de obter o corpo da natureza. Ela observou como ele perseguia alegremente o servo corredor e sorriu enquanto acabava com o servo, deixando-a irritada, e disse que o equilíbrio do trabalho do jogo será virado de cabeça para baixo. Enquanto isso começou a vila, o guardião ficou chocado quando ele entra na aldeia. Alguém lhe disse que seu equipamento parece ótimo, o que chamou sua atenção. Então os outros jogadores perguntaram se ele é um jogador de alto nível ou um personagem antigo, mas ele apenas se virou. Ainda um dos jogadores disse para ele não sair e perguntou se ele pode poupá-lo. Os outros jogadores também perguntaram se ele poderia poupar um item extra e algum saque, mas ele apenas se virou para ir embora, fazendo com que os jogadores pensem que seus itens são pagos para ganhar e acha que é arrogante. Enquanto se afasta, ele olhou os jogadores e disse que todos hoje em dia acham que têm direito a favores. Então ele acha que é mais confortável vagar sozinho. Ele se lembra que deveria conseguir um emprego primeiro. Depois abre a interface se perguntando onde está o Marcial. Mais tarde ele encontrou no lugar Marshall Guilda, dentro da guilda, que ele estava sem palavras enquanto o grande homem estava olhando. Perguntou-lhe como é que chegou, mas ele apenas respondeu que queria ter um emprego, deixando o homem surpreendido e feliz. E disse que ele encontrou o
lugar certo. Ele limpou sua garganta e perguntou se ele sabia que era a guilda marcial. Caso ele viesse lá por engano, ele disse que queria mudar seu trabalho para um artista marcial. Ouvindo que o homem estava em êxtase com isso enquanto dizia finalmente que alguém reconhece o verdadeiro valor das artes marciais, e confiantemente perguntou se outro homem lhe entregou um papel em branco, e disse para apenas colocar a mão lá em suas informações, registro e mudança de emprego. Mas antes que ele possa terminar suas palavras, ele colocou a mão no papel. O homem ficou chocado ao ver o corpo de sua natureza e olhou para ele seriamente, notou e perguntou se havia qualquer problema, mas o homem apenas respondeu animadamente que não havia nenhum problema e o agradeceu por ter vindo. A interface lhe disse que ele havia pisado no caminho de um aprendiz de artista marcial e seu trabalho básico escolhido não pode ser mudado, exceto em circunstâncias especiais. Ele foi recusado a lê-lo quando o homem lhe dá alguns livros dizendo que não eram muito, mas lá eles estão livres. Ele olhou para o livro se perguntando que habilidades eles têm lá e viu que era tudo nível 1. É tão básico que ele ficou desapontado por alguns minutos olhando para ele e percebeu a razão pela qual os artistas marciais não são popular. Ele pega o livro sabendo que essas habilidades são muito básicas em sua amplificação de poder é patético. Ele sabe que há uma maneira de amplificar o dano em mais 10 com um golpe crítico, mas não tem muito mérito para usuários regulares. Ele disse ao homem que os livros realmente não são impressionantes, ao que o homem pede desculpas. Depois o homem agradece por seu registro. Ele não pode acreditar que ele tem o corpo da natureza lendária, então olhou para ele cuidadosamente. Logo a transferência de dados foi concluída. Depois de alguns minutos de caminhada na aldeia, ele se pergunta o que deve fazer, e sabe que precisa de uma missão, mas se pergunta para onde deve ir. Yang se lembra de sua irmã lhe dando aulas, é como se fosse um exame. Ele continua andando de novo, se perguntando se deveria tentar lutar contra algum adversário mais forte. Mais tarde ele viu bolas de fogo voadoras atacando o monstro. Os outros jogadores estavam lutando juntos e outros estavam sozinhos lutando contra os monstros. Ele percebe que chegou ao campo de caça, então olhou para o orc doente nível 28 e acha que não é muito ruim. De repente um tiro de linha passa ele, o surpreendeu e acertou o orc. Ele viu a pessoa que estava usando a linha de habilidade disparou enquanto atingiu monstros, o fazendo se perguntar o que significa tiro de linha. Não há nada que ele pode fazer quando alguém reivindicou o orc. Então ele se virou para olhar para o outro orc para atacar, mas foi atacado por outros jogadores novamente. Quando ele tentou encontrar monstros para atacar, a reivindicação do outro jogador acabou primeiro. Percebendo que ele precisa agir mais rápido para reivindicar ele viu um orc livre e chutou forte. Ao mesmo tempo alguém tenta atacá-lo com uma flecha dizendo choque de linha. Quando ele caiu no chão, alguém gritou furiosamente para ele que ele não tem maneiras, o deixando surpreso. A senhora disse-lhe que as pessoas deveriam ter maneiras ao jogar um jogo, e ele conseguiu o último golpe no monstro depois que ela o atacou com um tiro de leão. Ele tentou explicar que tentou atacar primeiro, mas ela disse a ele que sua flecha acertou primeiro e perguntou se ele já jogou um jogo como esse, porque as pessoas deveriam ser atencioso. Então ela vai embora, o deixando irritado. Ele suspirou e se perguntou se atacar um monstro que outra pessoa está atacando é igual a mais maneiras. Ele percebe que os outros jogadores atiram flechas, primeiro para reivindicá-lo e depois fazer com que seus companheiros de equipe continuem o ataque. Se for esse o caso, ele percebeu que ele não pode caçar lá como um atacante corpo a corpo e se pergunta se ele deveria apenas comprar um arco também. Ele olhou para o seu lado e decidiu que basta ir para algum lugar menos lotado. Em vez disso, ele vai para a floresta e fez um monte de som alto. Ele está evitando um ataque enquanto dizia que era muito lento torná-lo furioso e atacá-lo continuamente, mas ele apenas facilmente evitou. Ele salta para mais perto de atacar, mas ele ainda provoca para vir até ele, tornando-o mais irritado e rugindo alto, mas ele evitou fazer a quebra de chão. Yang lançou um ataque enquanto dizia que era devagar e socou forte no rosto. Ele pula mais perto dele e chuta no peito, fazendo ele gritar de dor e cai ajoelhado no chão. Ele corre mais perto dele enquanto reconhece sua postura e chuta seu queixo, usando seu chute de casa redonda, fazendo com que ele desmoronasse no chão. Depois que Yang o destruiu, seu nível 25 aumentou para o nível 28. Ele foi feliz por ele ter subido um pouco de nível, mas foi uma pena que houvesse apenas um deles. De repente uma grande pedra estava voando em sua direção. Felizmente Yang percebeu a tempo e evitou ser atingido por ele. Então ouviu um monte de monstros vindo em seu caminho, mas ele apenas sorriu e animadamente se preparou para terminar. Ele atacou os monstros imediatamente e em poucos minutos todos os monstros estavam caídos no chão. Yang estava sentado em um deles enquanto dizia como esses fracos ousam desafiá-lo. Decidiu ver se suas estatísticas
estatísticas aumentavam em 5. Cada janela de status mostrou que seu trabalho como aprendiz de lutador recebeu um novo título de mestre de batalhas caóticas. Sua saúde aumentou para 720, sua mana aumentou para 610, e seus pontos de instabilidade são 27. Ele ficou espantado que ele pode gerenciá-lo e clicou em seu novo título de mestre de batalhas caóticas, que é raro lutar e vencer contra dúzia de inimigos sozinho sem tomar dano. Faz dele um verdadeiro mestre de batalhas caóticas e seu efeito é ao lutar contra 10 ou mais inimigos ao mesmo tempo. Todas as suas estatísticas aumentaram em 10%. Ele se levanta para ir embora sabendo que haverá mais coisas interessantes. Uma vez que ele vai mais longe, então ele olhou para cima e decidiu ir mais alto na floresta no mato, fora dela, e viu um humano de longe. Olhou de perto e viu que era uma faixa de nuvens brancas no nível 45. Ele se pergunta o que há para roubar em um lugar como aquele. Então pega uma pedra no chão dizendo que sendo nível 45 deve torná-lo interessante. Yang joga a pedra nos bandidos e bate na cabeça. Ele furiosamente olha em volta perguntando o que jogou e sai do mato dizendo que está ali. Ele pula para atacá-lo enquanto pergunta o que ele está fazendo lá, mas ele evitou isso deixando surpreso porque ele é definitivamente mais forte do que os mobs anteriores. Ele luta sabendo que a arma do cara é uma espada longa que claramente tem um alcance maior do que seu punho. Isso lhe deu uma vantagem, mas ele evitou seus ataques facilmente deixando o cara mais irritado ainda. Ele apenas sorriu. Yang deu um soco no cara fazendo com que ele fosse jogado para o ar e pousou no chão com força que o faz rolar várias vezes antes de finalmente parar. Mas antes que ele possa ficar de pé e levantar, chegou na frente dele fazendo ele perguntar o que está fazendo. E respondeu que acabou de lhe dar uma lição. Então dá um soco no cara meio forte e socos fracos, fazendo-o implorar para poupá-lo. Yang se levanta deixando o cara tremendo de dor e se virou perguntando onde ele deveria ir em seguida. Ao longe na aldeia ele viu que há pessoas que estão guardando enquanto ele estava escondido atrás da pedra, pensando que seria ótimo se houvesse um buraco. Então ele correu em direção à torre e deu um soco forte na torre de vigia que desabou fazendo as pessoas nela caírem nos outros. Em pânico quando está totalmente para baixo, ele sai correndo em direção aos aldeões surpresos. Ele prepara o punho e deu um soco na pessoa que estava na frente dele. Depois pulou em direção às outras pessoas pisando na cabeça e se lançou para atacar os outros. A cena muda para ele em seu apartamento fazendo flexões com apenas um dedo, enquanto Yang está sentado, dizendo a ele para nunca subestimar seus oponentes. Ele perguntou à garota se ela sabe a maneira mais eficaz de lutar contra múltiplos. Ela respondeu apenas bater um de cada vez, mas ele disse que ela está errada e a resposta correta é controlar o espaço. Yang diz a ela para se encostar em uma parede ou atrair seus inimigos para um caminho estreito para enfrentar o menor número possível de inimigos ao mesmo tempo e disse a ela que seu ponto não está totalmente errado em certas situações. Pode ser a melhor resposta e é apenas alvo simples. O líder inimigo ele entra na sala fazendo com que as pessoas dentro dela fiquem chocadas se perguntando quem é ele. Em seguida, ele soca os dois homens também. As pessoas do lado de fora tentaram atacá-lo por trás, mas ele apenas chutou todos em um balanço e corre rápido em direção onde o líder está. De repente a parede quebrou e uma mão saiu dela tentando agarrá-lo, mas ele evitou que o homem o encarasse e olhasse para ele furiosamente perguntando quem é. Ele olhando para o homem enorme ele sabe que encontrou o líder da aldeia e percebeu que ele está tentando medir seu poder. Primeiro o homem perguntou se ele ia apenas assistir e ele respondeu que não tinha jeito. Então pulou para atacá-lo, mas o líder apenas sorriu em seguida. Ao atacá-lo quebrou as paredes e pedras que o atingiram. Felizmente percebendo que ficar no espaço estreito é muito perigoso, então ele deve mudar de ocasião em que saiu. Ele disse que não esperava que ele o seguisse do lado de fora e que ele tem coragem. Apenas sorriu sabendo que ele foi superado em termos de força e ele terá que confiar na velocidade que o líder provoca para vir até ele. Mas ele sabe que ele teve sorte que o líder tem o mesmo estilo de artes marciais que ele, o que significa que é mais fácil prever seu ataque. Ele lança para atacá-lo e o chefe inimigo imediatamente olha para trás pronto para atacá-lo. Felizmente ele evitou, mas ficou impressionado com o impacto do ataque do chefe. Ele caiu no ar para trás e se ajoelhou. Ele sabe que estava perto de atingi-lo e quase se meteu em grandes problemas. O líder ri perguntando se ele percebeu a realidade, como ousou desafiá-lo com os punhos e se não se arrepende. Mas Yang apenas silenciosamente levanta-se sabendo que o líder é definitivamente
simplesmente uma turba de alto nível, e um golpe errado acabaria com tudo, a emoção de possivelmente perder, e essa é a razão pela qual ele começou a jogar o jogo. Ele apenas silenciosamente sorriu, fazendo o líder furioso e correr mais perto, para atacá-lo. Então ele coloca um pé nas costas e chuta com força no queixo. O líder fica mais irritado com isso e usou suas duas mãos para atacá-lo usando um golpe de luz, mas ele pulou no ar para trás para evitá-lo. Cuspiu pensando que os rapazes eram teimosos e correu em sua direção para atacar. Enquanto pensava nisso, ele apareceu na frente dele dizendo para dar-lhe um verdadeiro desafio, e ele percebeu que nesse tipo de situação ele não consegue recuar. O líder pisa os pés usando todo o seu poder, o deixando surpreso ao ver um desmaiado. Ele imediatamente muda para soco enquanto olha para ele furiosamente atacar usando uma onda de choque. Bloqueado os ataques usando seus braços, ele sabe que ele não pode segurar e dobrar. Para deixá-lo passar, ele aperta os seus dentes com dor e percebe que seu braço esquerdo não está respondendo, fazendo-se perguntar se era o nível de detalhe. No fim, ele foi cercado pelos moradores e eles caminharam lentamente até ele para destruí-lo, mas o líder gritou. Ele sorriu e disse a todos que não deixaria ninguém atrapalhar porque era sua batalha. Ele também disse que afinal ele também odeia ser interrompido em suas batalhas mais do que qualquer outra coisa. O líder lhe disse que sentiu mesmo. Ele se pergunta como há muito tempo ele sentiu a tensão e emoção. Então ele corre para atacá-lo, percebendo que ele fez a escolha certa jogando o jogo de líder mais uma vez, usou sua onda de choque para atacá-lo, mas ele ficou confuso quando deslizou abaixo dele e disse que ele estava muito lento, e cotovelou por trás de seus joelhos. Ele pulou para atacar enquanto ele estava no chão, mas ele ainda tentou socá-lo. Infelizmente ele pegou sua mão e torceu, fazendo ele tremer de dor. Pulando para trás, disse que ainda agora o estavam deixando mais irritado e tentou pisar nele. Ele evitou e disse que o pegou e depois chutou seu rosto com força, fazendo com que ele fosse jogado fora. Enquanto quebrava alguns dentes do líder, desabou no chão e os aldeões não conseguem acreditar. A interfaces apareceu ao seu redor dizendo que ele nivelou e ele notou que seu braço esquerdo não está mais o incomodando. Então ele se pergunta se foi por causa do efeito colateral de recuperação de nivelar. Ele olhou para o líder destruído no chão e disse que era uma luta realmente divertida. De repente o líder acendeu e soltou um item laranja que o fez se perguntar o que era, já que os itens que ele pode obter da zona iniciante são cinza, branco e azul. Então se pergunta se não é apenas comum, itens incomuns e de grau mágico. Os aldeões perguntam o que eles precisam fazer e decidiu que eles precisam vingar seu chefe. Yang pega o item e imediatamente se levanta, fazendo os moradores gritarem para não deixá-lo escapar. Ele corre para dentro do pequeno beco enquanto os moradores estavam furiosamente perseguindo. De repente um poder alto sai do beco jogando os aldeões para longe. Os outros se perguntam o que estava acontecendo. A névoa desvaneceu, mostrando que muitos aldeões que tentaram acabar com ele foi de base. Como ele disse antes, a maneira mais eficaz de lutar contra vários inimigos é controlar o espaço que ele provoca. Deixou os aldeões para chegar até ele, tornando-os furiosos e atacá-lo juntos. Depois de acabar com todos os aldeões, ele se aproxima das quedas e olha ao redor. Acha que parece estar perto e mostrou os itens que ganhou mais cedo. Um pergaminho apareceu na frente dele. Era uma faixa de montagem de nuvem branca no tesouro do líder lendário. É um mapa estimado por Barba Branca Goro, o líder bandido da Montanha da Nuvem Branca. Ele nunca deixou isso fora de sua vista, pois mostra uma localização em Montanha da Nuvem Branca, que ninguém sabe o que está lá. Ele ficou confuso ao ver que era lendário, porque ele pensou que a nota mais alta foi uma nota mágica e ele adivinhou que o local não parece muito longe de lá. Ele pega o pergaminho e olha para as cataratas, se perguntando se ele deve dar uma chance. Logo abre a interface, percebendo que ele chegou ao ponto marcado no mapa, mas ele se questiona o que vem em seguida, olhando ao redor para procurar e olha para cima, se perguntando se poderia ser para cima ali. Sem perceber, ele pisa na pedra, olhando nervosamente para baixo, e estava no penhasco tentando não cair, adivinhando que há uma caverna escondida atrás das cachoeiras por causa dos filmes. De repente ele escorregou e caiu. Felizmente ele caiu na água, logo tentou nadar para cima quando o mapa acendeu. A interface mostrou que ele ativa o teste oculto, testando suas qualidades, e detectou o corpo de sua natureza. Então ele passou por sua primeira fase de julgamento sem saber nada. Ele acordou por causa da luz e se encontrou no centro de algum lugar, fazendo-se perguntar onde ele estava. O rosto da interface apareceu à sua frente dizendo que testava os olhos do alvo. De repente algo atrás dele chegou, fazendo olhar para trás em surpresa e viu um monte de monstros olhando para ele. Yang não sabe quem esses caras são, mas a interface apenas diz a ele para silenciar os golems do boneco. Os golems pularam em direção a ele, fazendo ele ficar mais confuso sobre
sobre como eles esperam que ele o silencie. Sem qualquer explicação ele vomitou água enquanto o golem estava perto dele, mas antes que ele pudesse chutá-lo ele chutou primeiro. Furiosamente dizendo que eles nem lhe deram uma chance de descansar, ele pula para trás percebendo que não tem escolha a não ser enfrentar os golems de frente. Um dos golems deu um soco mas ele evitou e chutou forte no rosto, fazendo com que ele fosse jogado fora. A aproximação de golem ataca-lo, ele bloqueia seus ataques usando seus braços. Percebendo que não é brincadeira ele lançou o punho e socou um dos golems e quebra em pedaços, mas regenera seu corpo e olhou para ele ileso que ele não pode acreditar. Golem olhou para ele enquanto ele se perguntava se silenciá-los não deveria significar destruí-los. Então se lembrou de pular para atacá-los, mas eles pulam em sua direção para atacá-lo também. Ele percebe a barriga do golem e se pergunta se é seu ponto fraco. A interface lhe disse que ele passou da fase 2 do julgamento em sua terceira prova oculta. Ativa sua varredura, sua vitalidade e mama também testando sua resistência. De repente sentiram uma dor dentro fazendo tremer e se perguntaram qual era a dor insuportável e se eles querem que ele a suporte. Golems o ataca mas felizmente ele consegue evitar, mas percebeu que sua mana e vitalidade estão diminuindo também. Enquanto isso um dos golems o chutou, mas antes que ele atingisse seu rosto ele bloqueou usando seu braço. Os golems continuam a atacá-lo e ele apenas cobre o rosto para não ser atingido. Mesmo estando em estado crítico ele sorriu e deu socos de volta. Os golems sabendo que ele não vai apenas desistir e partir sua mana diminui rapidamente, mas ele ainda continua para lutar contra os golems mesmo que estejam se regenerando. Quando ele está ocupado cuidando dos outros um dos golems ataca por trás. Ele percebe a tempo e joga o outro golem nele e chuta com força fazendo com que ele se quebre em pedaços. Mas ele foi surpreendido quando olhou para o seu lado porque um dos golem pulou e estava perto de atingi-lo. Sua mana é atualmente de 5%, o que significa que ele está fora de tempo e não há como evitá-lo. Então ele decidiu não se esquivar e o atingiu no rosto, mas sua mão quebrou. Ele finalizou atacando os últimos golem, e a interface disse que ele passou no teste de nível 3. Ele sorriu com sua vitória e ficou extasiado quando percebeu que a dor se foi, então mostrou que suportou o julgamento de mana, todas as suas estatísticas aumentadas em 5 que ele adquiriu, a afinidade elementar e todas as suas resistências elementais e poder de ataque foram aumentadas em 10%. Ele ficou aliviado que a dor acabou, então olhou para os golems quebrados e notou algo que ele agarra, e olha para ele perguntando-se se é um item de recompensa. De repente ele quebrou e liberou uma luz poderosa que o fez ficar em pânico. O que estava acontecendo? Essas luvas liberou uma névoa lentamente, e fez seu entorno cercado por ele. Então uma mulher saiu dela alegremente e lhe disse que ele continuaria seu progresso, mas antes que ela pudesse terminar suas palavras ele lançou para atacá-la dizendo para atacar primeiro para a vitória. Ela pulou para trás rápido evitando e tentou explicar o que estava acontecendo no momento, mas ele não se importou com isso e disse a ela que eles deveriam continuar. Ele pensou que se houvesse um oponente forte ele lutasse contra eles e não precisasse de um motivo para fazê-lo. Ele pula em direção a ela novamente para atacar, mas ela fica parada dizendo a ele que se ele quisesse siga seus passos ele precisará do tipo de espírito e determinação. Então ela se pergunta se deve colocá-lo para baixo e continua a conversa. Ela suspirou quebrando o chão sobre ela e chutando no processo. Ele fica em êxtase por causa de sua velocidade e foi arremessado em direção à parede com força, quebrando o chão que ele passou quando bateu na parede. Ele percebe que não consegue se mexer e ela se aproxima dele e diz que ele não é ruim ao tentar contra-ataque. No momento da divisão ela explicou que ele não será capaz de se mover por um tempo, então ele deve apenas ouvir cuidadosamente que ele passou no teste dela, para que ela lhe desse a oportunidade de seguir seus passos e se ele fielmente seguir esse caminho, ele pode se tornar o mais forte entre os humanos. Então ela lhe dá as mãos e perguntou se ele aceitaria a oferta dela. A interface apareceu dizendo que ele recebeu a oferta dos deuses marciais e perguntando se ele aceitava a missão. Pensa por um tempo olhando para a interface e pergunta por que ele não está dizendo nada. Ele se pergunta que se ele aceitar a oferta dela pode tornar-se tão poderoso como antes e ele sabe que pode ser uma diferença nas habilidades físicas, mas seu poder e movimento foram realmente extraordinários. Então se ele aceitar a oferta dela ou mesmo apenas atingir um nível semelhante tornando-se o mais forte entre os usuários não seria difícil. Então ele perguntou se ele aceitar a oferta dela ele pode se tornar mais forte do que ela. Ela riu enquanto responde que ele certamente poderia se tornar o mais forte entre os visitantes mas ele não pode se comparar a ela. Ouvindo ele disse a ela que não faria isso e que encontraria outra maneira de derrotá-la. Ela ficou chocada no início e ficou furiosa perguntando como ele
ousa recusar a oferta dela. A interface mostrou que ele abandonou a busca do descendente de Deus marcial e advertiu de que ele não pode ser reaceito. Ele tremendamente tentou levantar-se enquanto lhe dizia que se você tem que segui-la ele não precisa aprender. Ela ficou surpresa que ele foi capaz de se levantar, porque normalmente ele não deve ser capaz de se mover por pelo menos 3 minutos. Então ela se pergunta se ele superou isso com força de vontade também. Ela percebe que ele está bem focado em pousar um único hit. Ela sorri deixando confuso e ela ri histericamente dizendo que ele é um cara interessante. Ela disse alegremente que perdeu e disse-a ele que via potencial nele, mas se isso é o que ele quer ela não pode evitar, então ela lhe concederá o poder de derrotá-la como ele deseja. Ela procura por algo dentro de seus pães e pega um livro e diz para ele pegar e ele aceita. Então a interface mostrou a ele que adquiriu a escritura dos deuses marciais. Era um nível de deus de item e era um livro contendo todos os conhecimentos do deus marcial, permitindo que o usuário ganhe novas habilidades de acordo com seu nível e ao usá-lo com força a classe mudou para o atualmente desconhecido. Então ele se lembra de mim jovem dizendo-lhe que existem apenas cerca de 30 lendários itens de nota no jogo até agora, e nem está claro se há uma nota mais alta. Mas ele apenas dorme sem pagar atenção às suas palavras deixando-a furiosa. Ele ficou surpreso que do nada havia uma lágrima divina do deus e era apenas um livro de habilidades. Ele olha para o livro confuso. Ela percebe e disse para ele não se preocupar muito e aprender. Isso não faz dele seu discípulo. Ela disse a ele que era apenas uma técnica. Ele se lembra de algo por causa de suas palavras e percebeu que ele não era obcecado por apenas uma arte marcial como Taekwondo. Ela se virou para ir embora enquanto dizia para ele observar de perto a partir de agora deixando-o confuso. Então ela se virou para trás, fecha os olhos e socou poderosamente o ar fazendo o chão e a parede que o atingiu força a quebrar em pedaços. Então ela soltou um pouco de seu poder juntar no entorno de suas mãos e fez algo como um ataque de dragão dela. Depois que ela sorriu e ele não pode acreditar que desafiou alguém como ela disse que ele deveria encontrar seu próprio caminho e nomeá-lo ele mesmo, e que era a lição de casa que ela deixa para ele. Então ela desaparece deixando um cristal verde no chão. O cristal é chamado de marcial fragmento da alma de Deus que é lendário, e é um pedaço da alma do Deus marcial forjado em um fragmento de poder. Ele agarra e se pergunta qual é o item com um propósito desconhecido e se é uma bugiganga inútil com uma nota lendária. Ele joga o fragmento fora e abre o livro pensando que deveria tentar usar. É porque o deles não é nada a perder e não há mal nenhum em tentar. De repente a mulher sair do livro, ele se surpreende e pergunta se ele está preparado para se esforçar, se ele realmente quer poder e se ele consegue. A interface mostrou um esforço de esmagamento de ossos, e disse que para se tornar um ele precisa de esforço genuíno e talento que não dependa de força física, e crescimento sem a ajuda de pontos de habilidade até o nível 50. Ela disse a ele que todos os seus pontos de habilidade extras levantados até agora serão redefinidos, e seu nível diminuirá de acordo com os pontos de habilidade sobressalentes que ele usou. Então ela espera pelo processo, mas depois de alguns minutos passam. Nada sai. Então ela perguntou por que nada está acontecendo e ele respondeu que nunca tocou os pontos de habilidade sobressalentes, deixando-a chocada e frustrada. Ele confusamente pergunta a ela o que está acontecendo porque nada mudou, e do que se tratava, mas ela simplesmente desapareceu deixando dizendo que ela é uma pessoa estranha. Então aos poucos ele foi embora, mas quando finalmente recuou para fora, percebeu que estava no ar e caiu para o chão duro. Ele estava deitado no chão se perguntando por que de todos os lugares está no ar. Então senta percebendo que ele voltou para o mesmo lugar novamente, mas pelo menos ele conseguiu algo que era a manopla dos deuses marciais que é lendária. O uso de manoplas pelo deus marcial no passado contém imenso poder e potencial, poder de ataque de 30.000, durabilidade infinita, todas as estatísticas mais 1.000, todos os níveis de habilidade de artes marciais, o dano aumentou em 700%, todos os efeitos de habilidade aumentaram em 300% e sua evolução final completa. Vendo como as estatísticas eram altas, ele acha que é insano e é totalmente dominado. Então ele se pergunta se ele deveria tentar usá-lo. Uma vez ele se posicionou para se preparar e tentou socar, mas antes que ele pudesse, um monte de interfaces apareceu e disse a ele que seu nível é muito baixo. A manopla se ajustou ao seu nível à medida que seu nível aumentava um pouco da manopla. Habilidades podem ser recuperadas. O poder do potencial dentro dos deuses marciais. A manopla reage ao seu corpo natural e se transforma de acordo com suas características. Após os avisos, a manopla soltou uma luz fazendo com que ele gostasse de saber o que é. Então ele liberou um monte de poder. A interface apareceu o show mostrando a lenda do mestre elemental, e selou também transformou
formando deuses marciais manopla que responde ao guardião da natureza. Ele auxilia o usuário no controle de seu elemento poderes. Poder de ataque é 200, durabilidade infinita é todas as estatísticas mais 10, todos os danos de habilidade de artes marciais aumentados em 20. Ataques elementais estão disponíveis após reunião específica. Condições e estágio de crescimento é um dos que a interface mostrou que ele atingiu o nível 50. Então ele não pode subir de nível qualquer outro na zona iniciante. E ele completou a missão marcial do julgamento final de Deus. Ele ficou chocado e decepcionado que seu poder de ataque adicional de 30.000 tenha se tornado 200. Então mais uma vez apareceu dizendo a ele que o fragmento da alma do Deus marcial reage ao Mestre Elemental, e seu ataque elementar é um incêndio que está disponível. Atualmente ele estava confuso perguntando o que era e se era como magia. Então ele percebe algo e socou o ar e quebrou as árvores de uma pequena distância. Ele percebeu que parece que ele ainda tem que coletar mais 5 fragmentos da alma do Deus marcial. Ele ficou chocado que a recompensa pelo sucesso é uma revanche com o Deus marcial, e animadamente disse que ele pode lutar novamente e pode ser um desafiante. Novamente, depois de tanto tempo há mais habilidades adicionadas, mas ele decidiu verificá-las mais tarde e acha que está na hora de deixar o próprio iniciante. Enquanto isso, no aeroporto chegou em algum lugar e recebeu uma mensagem de seu irmão, dizendo que ele terminou o próprio iniciante. Pergunta onde ela estava e disse a ela para que dê alguns itens e dinheiro porque ele decidiu ficar no jogo. Ela começou a andar enquanto dizia que era o primeiro tempo ouvindo isso de seu irmão que voltou do exterior, mas ele já passou o iniciante. Ela não pode acreditar porque faz apenas cerca de uma semana desde que seu irmão começou o jogo. Ela acha que deveria enviar uma mensagem para ele através do mensageiro do jogo. Ela manda uma mensagem dizendo que está orgulhosa dele por se adaptar rapidamente e pergunta como foi o tutorial, o que ele conseguiu e mais perguntas. Ele disse a ela para fazer uma pergunta de cada vez e respondeu que ele fez tudo o que deveria fazer, e seu osso Marshall como um corpo da natureza. Ela respondeu que ela não tinha ouvido falar dele antes, mas se ele conseguiu deve ser bom. Em seguida fez muitas outras perguntas. Ela estava silenciosamente esperando que seu irmão respondesse, mas quando ela leu que ele não estava nível 30 ele elevou seu nível um pouco mais na zona de iniciantes. Então ele está atualmente no nível 50. Ela ficou chocada ao ouvi-lo. Ela disse a ele que estava espantada com seu nível 50 e perguntou que emprego ele escolheu. Ele respondeu Marshall. Ela disse a ele que era uma classe fraca, mas ela acha que poderia ser diferente para ele e disse a ele que lhe enviaria alguns equipamentos de nível 50 e dinheiro pelo correio. Ele agradece e perguntou o que deveria levantar com seus pontos extras de habilidade porque ele não tem. Ela gritou que seu irmão é louco porque ele realmente atingiu o nível 50 sem usar nenhum extra. Ela perguntou se ele é mesmo um ser humano porque era insano e como ele fez isso em tão pouco tempo. De vez em quando também lhe disse que devia ser um recorde mundial porque a sua velocidade em atingir o nível 50 deve ser inigualável. E perguntou se ele realmente não usou nenhum ponto extra de habilidade. Ele apenas respondeu que não sabe, que apenas ela disse a ele que contará mais sobre isso mais tarde. Como ele é um artista marcial, seu dano pode ser um pouco, mas ela vai lhe enviar alguns itens com bom poder de ataque e opções de força. Ele disse que duvida que ele não tem poder de ataque e leu o que Miang disse para ele verificar em 5 minutos. Ela disse que há muitos de itens de nível 50 na casa de leilões. Para que ela os encontre e envie imediatamente, inclua algum dinheiro e conselhos sobre como investir seus pontos de habilidade extra. Também disse a ele para comprar muitas poções, pergaminhos raros e pergunta se ele sabe como verificar seu e-mail. Ele respondeu que sim e agradece. Então ele recebe os itens e investe seus pontos de habilidade extras conforme instruído. Ele conseguiu mudar seus itens e investir seus pontos. Então decidiu sair e tentar suas habilidades por outro lado. Alguém estava observando de cima e perguntando se era ele. O homem concordou e disse a ela que os rapazes já trocavam seu equipamento. O outro homem ficou espantado por ter um conjunto completo de equipamentos de grau mágico, sabendo que apenas vendê-los faz fortuna, fazendo cara de cabelos amarelos rir, mas pergunta se não é um sub-personagem. Ele respondeu que não e disse para ele olhar o equipamento insano dele porque ele deve ter gasto uma fortuna com ele. Ele riu e disse que queria ficar novo de qualquer maneira para que funcione bem. Mais tarde, em algum lugar, ele estava procurando e se perguntando para onde eles disseram para ir, se ele estava no caminho certo. De repente alguém grita por socorro, que chamou sua atenção, mas ele viu o orc principal cinza nível 53 perseguindo a mulher tropeçar e cai no chão. Ele se pergunta se deveria derrubá-lo e se eles não vão reclamar de roubar. Ele andou para frente e disse à mulher para sair do caminho. O orc levantou
levantou seu machado para atacá-lo e a mulher sorriu sabendo que o orc está em um nível diferente daqueles em zona de iniciante. Ele pula e soca o orc fazendo cair no chão. Ela ficou chocada ao vê-lo e confusa sobre como ele derrubou o orc de alto nível em um golpe. Ela se desculpa, e ele olha para trás dizendo se a desculpa se foi sobre o roubo. Ela disse a ele que não era sobre isso, mas antes que ela pudesse terminar suas palavras, Samar apareceu no ar em sua direção. Felizmente ele evitou. Ele olhou para trás e viu a flecha perfurada no chão. Olhou para cima e viu dois homens perguntando para onde ele estava correndo. Eles pularam para enfrentá-lo. Ao olhar para ele enquanto sorria confiante, a interface lhe disse que a autodefesa é justificada, e ele pode atacar ou acabar com o adversário sem receber um pênalti. Ele se posiciona se perguntando se assim não há razão para evitá-lo. Então ele pula em direção aos dois homens. Um dos homens levantou seus atos furiosamente a atacá-lo, mas ele evitou e chutou seu lado. Ele disse para ele esperar e disse que baixou a guarda por apenas um momento, mas ele ainda lhe deu um soco no queixo fazendo-o voar para o ar. Os outros homens estavam furiosos, mas a mulher estava com medo dele. Ataca usando flechas, e suas flechas acertam a bunda do homem barbudo. Ele percebeu que era uma equipe, então a mulher correr em direção a ele dizendo-lhe para atacar usando seu ataque furtivo. Felizmente ele evitou a tempo e evita todos os seus ataques confusos enquanto ela furiosamente continua a atacá-lo. Então ela o acertou no lado e sorriu porque ela acha que ganhou, mas ela notou que ele pegou sua lâmina e disse a ela provocando que se ela tentasse bater alguém por trás dela deveria saber as consequências, e pegar sua mão fazendo-a entrar em pânico, e disse para ele soltá-la, mas ele bate seu coração no chão deixando-a inconsciente. O último homem pega sua arma por trás e ataca dizendo que ele não vai deixá-lo partir facilmente. Ele pula continuamente para evitar os ataques que tentou acertá-lo. Então ele se equilibra, olha para cima e sorri para ele tornando-o mais furioso, que ataca ele usando sua espada, mas ele não o atingiu nem mesmo uma vez. Quando está perto de acertá-lo, ele acha que uma espada é melhor do que uma besta. Ele se abaixou para a esquerda para evitar que ele se lançasse em direção ao homem, e o homem tenta bloqueá-lo. Em seguida, ele o chuta para cima fazendo o homem voar no ar e mesmo com seu tremor de dor o homem desabou no chão ao lado dos seus camaradas. Enquanto os rapazes subiam de nível, ele ficou espantado que ele subiu de nível e acha que esses caras devem ter tido um alto. Em seguida ele notou algo no chão e viu que também havia itens caídos. Ele se pergunta se deveria continuar caçando. Em direção onde o orc apareceu mais tarde, ele chegou a um lugar da tribo e ele acha que encontrou a tribo principal orc cinzenta. Também ele lembra que a missão era derrotar o chefe e resgatar os presos capturados. Ele decidiu batê-los na cabeça primeiro e olhar para os prisioneiros pensando que era o melhor. Por outro lado, as pessoas que ele derrotou há algum tempo acordaram, e um dos homens perguntou ao companheiro se ele estava louco, e disse que os rapazes não são um personagem alternativo. O homem deu um soco na árvore em frustração e disse aos seus camaradas que seus rapazes seguros são um personagem alto e habilidoso também. A senhora gritou para eles que não era parte importante e disse que ela perdeu sua arma de madeira. Em seguida pergunta o que ela deveria fazer agora. O homem gritou para ela esperar alguns segundos e disse que seu problema não é importante. A moça pergunta se ele está bravo com ela deixando o companheiro chocado, e ele diz que não é isso e gritou furiosamente que definitivamente pegaria aquele bastardo que é jovem. O outro homem perguntou se ele está pedindo apoio. Ele respondeu que mesmo que eles sejam carregados por seus itens pagos, não há negócio com os fracos e eles estavam à frente deles. Afinal, depois que eles chamam por apoio, os dois homens ficaram atordoados. Em seguida ele furiosamente pergunta à pessoa na outra linha se ele pode ajudá-lo agora, e disse que ele encontrou um cara que está enfeitado com itens raros e mágicos de gastar dinheiro. A pessoa na outra linha pergunta se está brincando e pergunta se eles realmente ficaram esmagados tentando levar os rapazes. Mas pessoa da outra linha mandou ele cortar a porcaria e dar as coordenadas dele também. Disse a ele que eles viriam até eles em breve. Ele agradeceu. Então ele olha para trás e pergunta a seus companheiros se eles devem começar a caçar ao mesmo tempo na tribo de orcs. Há uma forte explosão. O chefe de trabalho ouviu e ficou confuso. De repente casas perto dele explodiu fazendo ele surpreso e se perguntou se foi um ataque furtivo. Ele deu um soco na fundação da casa e continua quebrando tudo. As casas que ele viu deixando os orcs furiosos e os outros estavam pedindo ajuda. Alguns minutos depois ele destrói
destrói completamente as casas da tribo. Então o chefe sai da casa quebrada e furiosamente pergunta como ele ousa ataque furtivo. Avisaram-no para parar imediatamente, mas ele apenas sorri assustadoramente e chuta os orcs que ele viu que estavam vivos. Enquanto dizia que não iria parar para alguém como eles, de repente alguém atacou os orcs à distância, deixando-o surpreso e confuso. Ele olhou para os orcs que estão sendo atingidos e viu que era uma flecha que ele levantou um dos orcs à sua frente como um escudo. Enquanto se perguntava se havia arqueiros na tribo orc, ele derrubou o orc quando ouviu as pessoas pisaram e viram alguns usuários caminhando em sua direção. O homem de cabelos azuis riu percebendo que ele apenas se esquivou, e disse que assim que ouviu que é bastante habilidoso, um de seus companheiros concordou, dizendo que as habilidades dos rapazes devem ser impressionantes, mesmo sem itens pagos, mas o outro homem acha que é apenas um item de volta. Ele notou que os usuários tinham olhos vermelhos, então ele se pergunta se isso era um sinal de confiança. Ele viu que o cara de cabelos azuis chamado Nocturne é nível 69 mesmo que seus companheiros. Ele sabe que nível 69 está perto do nível mais alto que eles podem alcançar, em torno da aldeia. Ele está atualmente no nível 52, mas ele percebe que ele tem vários pontos de habilidade de bônus e se ele simplesmente calcula os números, ele se pergunta se ele pode até ser mais forte do que eles. Ele sorri imaginando que em uma situação como essa, não valeria a pena tentar 5 contra 1. Os companheiros de equipe de Nocturne perguntam se ele é jovem. Homens perde a paciência e ele lhe diz que eles devem ver se ele ainda pode rir depois de ser atingido. Um dos companheiros de equipe de Nocturne pula em sua direção enquanto segurava uma flecha, dizendo a Nocturne que ele cuidaria dele. Nocturne disse a seus companheiros de equipe para ter cuidado porque os rapazes têm um poder de ataque incrível, mas o homem apenas lhe disse que ele pode assumir a fraqueza que seus rapazes. Sozinho ele o atacou usando suas flechas, mas ele apenas as evitou e pulou em direção ao homem que o fazia surpreso. Quando estava à sua frente, preparou a perna e ajoelhou-o com força na cara, chamando de louco e balança sua arma. Ele felizmente evitou, mas flechas voam em sua direção fazendo-o surpreendido. Felizmente ele ataca a tempo de quebrá-los e percebeu que não deveria ter dado a eles a chance de atirar uma flecha. Nocturne balança sua arma para atacá-lo, mas ele evitou todos eles notando que parece poderoso, mas é inútil se não o atingir. Nocturne furiosamente o chamou de bastardo semelhante a um rato e o atacou poderosamente, mas ele pulou a tempo de evitá-lo. Nocturne estava confuso sobre o que estava acontecendo, e por que sua arma não sairia enquanto tentava. Um dos companheiros de equipe de Nocturne percebe que é interferência, e ele não pode continuar evitando danos. Então ele se pergunta o que deve fazer. Então se lembra se é difícil chegar perto. Ele tem que fugir primeiro. Então ele foge rápido. Um dos companheiros de equipe de Nocturne o nota, e atacando-o enquanto perguntava com raiva quem disse que ele poderia escapar. O outro homem disse a seus companheiros de equipe para pegá-lo antes que ele chegando ao fim da mata. Ele olhou para trás e notou que os usuários o estavam seguindo como esperado, e contou em sua mente para segui-lo de perto porque ele não estava indo para baixo. Sem uma luta mais tarde os usuários estavam furiosos, procurando por ele e perguntando para onde ele foi. O homem disse a seus companheiros de equipe para parar de conversar e procurar. E seus companheiros de equipe irritados perguntam a ele de volta como eles podem encontrar jovens se ele estava completamente escondido. O homem ficou com raiva ouvindo e dizendo a seus companheiros que parece que eles perderam completamente o rato. O homem disse decepcionadamente que os jovens eram um alvo valioso, mas seus companheiros de equipe disseram que eles deveriam apenas voltar porque seu humor está arruinado. Os rapazes sorriem de algum lugar e lançam-se em direção ao homem arrogante e depois o chutam. O outro homem ficou surpreso e se perguntou de onde ele vinha de repente, enquanto o outro homem não pode acreditar que seu companheiro foi de base em apenas um golpe, mas ele apenas sorriu mostrando 2 dedos para eles. Os 2 homens furiosos perguntam como ele ousa provocá-los. Ele lentamente desapareceu fazendo os homens ficarem surpreendidos. Um deles pergunta como ele desapareceu e seus companheiros respondeu que era uma habilidade furtiva e o homem diz ao seu camarada para tomar cuidado, porque os rapazes podiam pular de qualquer lugar, fazendo o homem entrar em pânico e perguntar por que ninguém lhes contava que os jovens têm uma habilidade como esta. Por outro lado, ele estava acima da árvore e pensa em usar a floresta densa para bloquear ataques de longo alcance, e golpes com a habilidade furtiva do punhal pingado pelo bandido é ótimo. Então ele pula em direção ao homem e chuta um deles com força no rosto. Em seguida ele girou para enfrentar o outro homem que estava tentando atirar nele, e usa o joelho para bater no rosto do homem, que cai no chão enquanto ele está sentado em cima dele. Ele levanta o seu punho e
soca forte o homem no rosto. De repente ele percebe algo por trás, então uma flecha o ataca. Mas ele evitou tudo e ficou surpreso ao ver o homem que ele atacou parado na sua frente. Em um golpe ele tentou se mover para atacar o homem, mas ficou confuso com a coisa subterrânea que o segurava porque seus pés não se moviam. O homem cuspiu e perguntou provocativamente se ele achava que poderia apenas manter ao correr. Então disse-lhe que a coisa que o segurava se chama Shadow Beam. Ele não sabe o que é, mas sabe que sua habilidade furtiva não vai funcionar. Então ele tentou se libertar com sua força, fazendo o homem rir enquanto perguntava se ele realmente acha que pode quebrar um efeito de habilidade confirmado apenas com força bruta e perguntar se ele é realmente um Alt, porque ele nem sabe coisas tão básicas. Ele confusivamente pergunta ao homem o que é uma Alt, fazendo com que o homem se surpreenda com ele. Estava confuso sobre o que na Terra o homem está falando, mas o cara também estava confuso sobre o que estava errado com ele. E se ele não é um Alt, ele era um cara perigoso. E disse a ele que eles não podem deixá-lo crescer e precisam esmagá-lo agora. Ele se lembra da cena de dois homens atirando um no outro, mas esquivando-se, Miang fala que mesmo que ele seja seu irmão mais velho, esquivar de balas não é fácil, e ele respondeu que não é nada mais do que uma questão menor. Então ele se lembra de dizer primeiro eles precisam ler a direção do cano da arma. E se eles sabem quando seu oponente vai atirar, eles podem se esquivar de balas também. O homem estava surpreso que ele se esquivou e se pergunta que tipo de cara ele é. Então ele atira nele usando fogo rápido, dizendo que eles devem ver se ele pode se esquivar deles também. Felizmente a duração da habilidade Shadow Beam terminou no tempo, e ele conseguiu imediatamente pular para o lado para evitar os ataques. Então pulou em direção ao homem, mas o carinha apenas sorriu e convocou um monstro atrás dele, que o atacou usando sua garra, mas ele evitou furiosamente e pergunta ao homem se ele acha que é o suficiente. Ele corre em direção ao homem sabendo que ele só precisa pegá-lo, mas um de seus pés pisou no chão e ficou preso. O homem ri muito dizendo que usar sombras é outra habilidade de um Hunter, e é divertido ver novatos como ele carregando cegamente. Em seguida ordena que o monstro para que acabe com ele. O monstro lançou-se contra ele e tentou mordê-lo, mas ele chuta o monstro usando seus outros pés. O homem usa sua flecha para atacá-lo dizendo que ele amarrará todos os seus membros. Ele olha para trás e vê as flechas começando a agarrá-lo por trás, mas ele furiosamente pergunta ao homem se ele acha que iria trabalhar nele duas vezes e imediatamente socar o chão com força. Então usa seu fogo de ataque elemental, que atingiu o homem até mesmo longe dele e fez o homem gritar de dor. Então ele corre para atacar o homem, sabendo que se ele queima a sombra com fogo a técnica se torna inútil. De repente os monstros apareceram atrás dele, mas ele ainda lança contra o homem dizendo que estava muito lento, e deu um soco no homem com seu golpe final no rosto, fazendo o homem ser jogado fora, enquanto o monstro ainda estava atrás dele lançando um ataque. Mas quando foi perto de mordê-lo ele sorriu em seguida. Ele abre a interface vendo que os usuários tinham melhor saque do que ele pensava, um monte de itens em boa qualidade por causa do pico, e ele se perguntou se os usuários estavam perto do nível 70. Ele se lembra de Miang lhe dizendo que depois de completar a primeira mudança de emprego, ele acha que pode usar o equipamento que tem para o próximo nível, sem perguntar a sua irmã, e ele se pergunta se deve assumir mais picos, enquanto Nocturne é atacado nas costas. Olhou para trás e viu Nocturne chocado ao ver seus companheiros de equipe destruídos, e perguntou se seus companheiros de equipe realmente já tinham partido. Ele olhou para o lado e viu o jovem sorrindo assustadoramente para ele. Mais tarde na aldeia, andava na rua quando ouviu o homem dizer ao amigo. Ouviu as pessoas dizendo que ele era um novato, mas o equipamento dele é incrível. Ele completou um monte de missões ao mesmo tempo e se pergunta como ele fez isso. Então ele notou algo e quando ele se virou ele viu as pessoas olhando para ele, como ele esperava que houvesse olhos escondidos observando. Alguns minutos depois que ele chegou ao palácio, ele entrou, viu algumas pessoas e a senhora o acolheu. Ela explicou para ele que eles cuidam de tudo, desde equipamentos a consumíveis e até moeda, e agradeceu por visitar o duende comercial. Então ela pergunta se ele tem algo para depositar e ele respondeu alegremente que sim. O povo diz furiosamente que o arco é dele, mas seu companheiro diz para ele ficar quieto que ele pegou as pessoas escondidas no ato, e ele sabe que a isca foi montada. Abre a interface que investiga o labirinto e se pergunta se ele deve escolher um local de pesca.